Eu sou o professor Hugo Matias e gostaria de convidar você para a nossa turma virtual. Vamos lá! Olá, gente! Essa é mais uma das nossas aulas. Hoje nós vamos falar sobre a seção de estudos, a primeira parte, tá? Então, vamos nessa! Gente, nós chegamos ao ponto culminante das nossas reflexões sobre como tornar o nosso estudo mais proveitoso. A sessão de estudos é esse momento em que nós realizamos tudo o que nós aprendemos, vamos colocar em prática, né? Executar as nossas técnicas de leitura e principalmente exercer a nossa consciência de todas as condições necessárias para que o nosso estudo produza o efeito que deveria produzir, né, de modo a potencializar a nossa aprendizagem. E é isso que a gente vai discutir agora. Como deve ser a nossa preparação para cada sessão de estudos e que tipo de resultado a gente deve buscar, perseguir, ok? Então vamos lá. Olha, a primeira coisa que a gente tem que saber é que a nossa sessão de estudos, em sua eficácia, ela é influenciada direta e indiretamente pelo modo como nós nos preparamos para cada uma delas, inclusive com relação às nossas condições fisiológicas e psicológicas para aproveitar a nossa sessão de estudos. A primeira coisa sobre a qual a gente deve prestar atenção é justamente sobre a atenção. A gente tem que entender como a atenção funciona e de que maneira ela é influenciada tanto pela nossa fisiologia como pelo conjunto das nossas outras condições mentais. O que é a atenção? Já pensaram sobre isso? A atenção é como que um estado geral de sensibilidade a uma determinada estimulação. E essa estimulação pode ser interna a gente, ou pode ser externa, pode estar no nosso ambiente. E aí essa sensibilidade que nós temos, que nós chamamos de atenção, ela existe em dois níveis. Em primeiro lugar, existe uma sensibilidade mais específica. Essa é uma dimensão importante da atenção, a que nós chamamos foco. Uma das coisas que a atenção pode ter é foco. E uma outra dimensão dessa sensibilidade, ela ocorre em um nível mais geral. E esse é um aspecto importante da atenção, que tem a ver com o fato de que a atenção só é possível quando nós estamos em estado de alerta. Então existe um estado geral de sensibilidade à estimulação, que é o estado de alerta, e essa sensibilidade pode se dirigir com mais especificidade a um determinado objeto. A gente chama isso de foco, ok? Os dois são importantes para a gente entender a atenção. Então vamos lá, pensando na atenção. Essa sensibilidade, para que ela favoreça o processo de estudo e a aprendizagem, ela precisa ser bem ajustada. Por quê? Porque se essa sensibilidade for deficiente, for menor do que deveria, aí a gente corre o risco de ter uma falha por prover de menos a informação necessária para a gente. Por outro lado, se a sensibilidade for exagerada, se a gente estiver muito atento e atento a tudo, aí o risco que a gente corre de um outro tipo de falha, de não conseguir processar a informação adequadamente por ter acesso a muita informação e muita informação desnecessária. A gente precisa lembrar que a nossa capacidade de processar a informação, né, de fazer operações com a nossa mente é limitada, a gente não consegue lidar com quantidades muito grandes de informação. Então, a nossa atenção, ela sofre aí essas limitações e ainda ela é afetada por várias outras coisas. Principalmente 4 coisas: a alimentação, o exercício físico, as nossas práticas de sono e coisas como a ansiedade. Vamos tentar entender essas variáveis porque elas fazem parte da preparação que é necessária para a sessão de estudos, uma vez que elas interferem na atenção. Então, gente, eu vou agora falar um pouco do óbvio, mas às vezes a gente não presta atenção ao óbvio. Quando a gente está com fome ou com sede, isso é uma fonte de distração que a gente precisa prevenir de modo a preparar adequadamente a nossa sessão de estudos.
Todo mundo sabe que quando a gente está com fome ou com sede, a gente fica um pouco mais irritadiço, menos tolerante à frustração. Isso é importante porque se a gente estiver estudando alguma coisa e a gente não estiver entendendo direito, isso vai levar à frustração e como nós estamos menos tolerantes, talvez até nem tenhamos percebido isso, muito rapidamente a gente pode vir até a desistir da sessão de estudos. Além disso, estudar é uma atividade que consome energia. Nosso cérebro trabalha muito, ele precisa de oxigênio e glicose. Então a gente precisa estar bem alimentado. E a melhor alimentação para uma sessão de estudos eficiente, ela é leve e distribuída ao longo do dia, não pode estar concentrada. A gente não pode estar trabalhando mentalmente enquanto o nosso estômago e o nosso intestino faz um pesado trabalho de digestão, tá bom? Também é importante associar a boa alimentação à atividade física, gente. Olha, uma outra coisa que é importante diz respeito ao sono. Quando a gente dorme de menos, ou quando a gente dorme demais, isso afeta o nosso estado de alerta, que como a gente já viu é uma das dimensões da atenção. Então vejam só, dormir é importante, e principalmente aquele sono que é o sono profundo, porque é durante esse sono que as nossas memórias do dia são consolidadas. Então se você ficou estudando, estudou muito e não dormiu direito, no dia seguinte você esquece a maior parte do que você viu. A gente precisa dormir e dormir bem, mas é preciso dormir a quantidade adequada. Por quê? Porque isso tem a ver com a qualidade do sono. A gente precisa cuidar do tempo e da qualidade do sono. Do tempo, porque a gente nem pode dormir de mais, nem de menos. Para que isso aconteça, a gente tem que prestar atenção aos nossos rituais de dormir. Né? Se preparar para dormir bem, porque dormir é uma preparação para estudar bem, gente. Em terceiro lugar, é preciso a gente prestar atenção às nossas emoções, porque elas interferem nos processos de aprendizagem de várias maneiras. As emoções, elas funcionam como sinais para as informações que são para nós significativas. Por isso, se as nossas emoções estiverem bagunçadas, por qualquer razão que seja, a nossa capacidade de aprender também estará bagunçada. As emoções, elas marcam, gente, para nós aquilo que precisa ser consolidado em nossa memória. Por isso a gente precisa estar, equilibrado o máximo que a gente puder, é claro. E a gente precisa também lidar com a ansiedade. Olha, a ansiedade, ela produz uma atenção dispersa, exagerada. A gente não consegue prestar atenção a nada porque a gente está prestando atenção ao ambiente ou porque a gente está prestando atenção àquelas ideias inconvenientes que vêm à nossa mente, que são responsáveis pelo nosso sentimento de ansiedade. Então a gente precisa aprender a lidar com a ansiedade. Então, tudo que eu falei, a gente precisa colocar dentro de uma caixinha que a gente vai chamar de higiene física e mental. O que é que eu estou chamando de higiene? A gente já falou da importância de manter um ambiente limpo, mas agora eu estou falando da higiene, vamos dizer assim, principalmente a higiene mental. A gente precisa limpar a nossa vida daquilo que pode prejudicar a nossa atenção e a nossa memória para uma sessão de estudos. Então, higiene mental significa cuidar da alimentação, que precisa ser leve, balanceada e bem distribuída, como nós já vimos. E olha, é importante a gente lembrar que a gente não pode encher a nossa alimentação de estimulantes, com cafeína, refrigerante, essas coisas. Vamos ter cuidado com isso. Em segundo lugar, faz parte da higiene mental uma prática regular de exercícios físicos, que também precisa ser leve, não pode ser estressante, de outro modo prejudica em vez de ajudar. Em terceiro lugar, a higiene ela envolve cuidados com o nosso sono. Quando eu falei dos rituais de dormir, eu estou falando de ter um horário adequado, eu estou falando de ter um lugar em que você vai só para dormir e não usa para outras coisas, como por exemplo estudar, como muitos de vocês acabam fazendo. Rituais que nos permitam relaxar, que nos façam relaxar antes de dormir, nada de ver televisão, nem toda leitura é bom levar para a cama e assim por diante, tá? Eu vou tentar colocar aqui no card um vídeo que eu falei também sobre rituais para lidar com a ansiedade, principalmente um exercício de respiração. Tá? Outra coisa que você pode fazer é a meditação, outra coisa é quando os pensamentos estiverem muito na sua cabeça ou que você precisa fazer no outro dia, faça uma listinha de todos eles. Isso é uma maneira do seu cérebro entender que você, de alguma maneira, deu
destino aos seus pensamentos, tá? Gente, pensem sobre isso. A higiene da sessão de estudos é muito importante e a gente não pode descuidar dela. Eu espero que vocês tenham entendido. Eu espero que tenha sido proveitoso e até a próxima.